Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É com um entusiasmo gigantesco que a gente abre a nossa exploração de hoje. Olá, e é uma exploração e tanto, viu? Nossa, nem me fale. A missão da nossa análise hoje é entrar de cabeça mesmo num documento corporativo que traz uma perspectiva fascinante sobre o mercado de trabalho atual. Muito fascinante e bem reveladora. Exato. O material se chama Programa Flavux, Bem-Estar e Performance. E, bom, o grande motivo para dedicarmos o nosso tempo a essas páginas é uma mudança de paradigma muito clara que o texto propõe. Historicamente, qualquer debate sobre saúde mental ou, saúde emocional dentro das empresas caía logo naquela gaveta dos jargões do Departamento de Recursos Humanos. Aquela coisa de cuidar de pessoas. Isso, cuidar de pessoas. Era visto quase como uma iniciativa com um tom meio paternalista, né? Ou então, aquelas ações puramente motivacionais de fim de ano. Um café da manhã especial, uma palestra e só. Mas o que a gente vai destrinchar hoje prova justamente o contrário. O documento que temos em mãos argumenta, com base em dados muito concretos, que esse tema deixou de ser uma simples pauta de bem-estar. Uhum. Hoje, a saúde emocional das equipes se tornou indiscutivelmente um dos maiores riscos financeiros e operacionais para as empresas. É uma mudança drástica de visão. Totalmente. Estamos falando literalmente sobre a sobrevivência das companhias no mercado competitivo. E o cenário que as fontes nos apresentam estabelece um pano de fundo muito claro e, eu diria, bastante desafiador. Nós vivemos hoje um paradoxo crítico no mundo corporativo. Que é aquela balança desregulada, né? Exatamente. Por um lado, a demanda por resultados, por inovação constante e agilidade nunca foi tão alta. O nível de exigência está no teto. Tudo impulsionado pela tecnologia e por essa concorrência que é global. E, por outro lado, a capacidade emocional das equipes para entregar todos esses resultados maravilhosos está no limite absoluto. No vermelho. É uma fadiga decisória permanente. Aquela sensação de urgência que simplesmente não desliga. Nem quando o expediente acaba. A pessoa vai para casa e a cabeça continua fritando. Precisamente. E para dar uma dimensão exata desse esgotamento, o material cita uma estatística que serve como um verdadeiro banho de água fria. Atualmente, apenas 39% dos profissionais no Brasil se dizem verdadeiramente engajados no trabalho. Nossa, 39%? É muito baixo. É assustador. Isso significa que a grande maioria da força de trabalho no país está, operando no modo de sobrevivência. Exato. São pessoas que batem o ponto, sentam na cadeira, mas estão completamente desconectadas do propósito da empresa. E é por isso que a nossa análise de hoje é tão crucial para quem nos escuta, independentemente de atuar na liderança de uma equipe, trabalhar no setor financeiro ou simplesmente fazer parte do mercado de trabalho corporativo. O que vamos evidenciar ao longo desta nossa conversa, baseando-nos estritamente nas métricas e nos dados que são apontados pelo documento, é uma constatação super pragmática. Conta mais. A competência técnica, por mais brilhante e bem treinada que seja, ela simplesmente não consegue sustentar os resultados sozinha quando a saúde emocional entra em colapso. É a velha analogia da fundação de um prédio, né? Se o pilar emocional racha, o edifício inteiro desaba. O edifício desaba. E, como as fontes mostram de forma bem dura, esse desabamento leva junto à margem de lucro da empresa. Certo, vamos desempacotar isso. Porque os números que o documento traz sobre essa crise invisível nas empresas não são apenas grandes. Eles são alarmantes. Assustadores e exigem a nossa atenção. Vamos olhar com calma para os dados oficiais da Previdência Social, o nosso INSS, que estão bem detalhados no material de origem. O que é fascinante aqui é entender que os números do INSS são um excelente termômetro, porque eles tiram a discussão do campo subjetivo. Do achismo. Isso, do achismo de a equipe está cansada e colocam tudo no campo do custo público real, documentado. A projeção oficial aponta para a concessão de 546.254 benefícios por incapacidade temporária. Mais de 500 mil. Sim, e especificamente devido a transtornos mentais, agora no ano de 2025...
para quem está acompanhando conseguir visualizar isso, imaginemos uma cidade inteira, do tamanho de uma Cuiabá ou de uma Florianópolis, onde absolutamente todos os habitantes estão afastados de trabalho por adoecimento mental ao mesmo tempo. É um impacto gigante. É um volume brutal de pessoas. E para colocar essa tendência numa perspectiva temporal, estamos falando de um aumento de quase 15,7% apenas em relação a 2024, quando o número foi de pouco mais de 472 mil benefícios. E a curva fica ainda mais íngreme se a gente olhar um pouquinho mais para trás. Em 2023, o registro foi de cerca de 303 mil casos. Ou seja, de 2023 para essas projeções de 2025, o salto é superior a 80%. É uma trajetória de crescimento que desafia qualquer planejamento do sistema de saúde. Mas as fontes não param por aí. Eles afunilam esses dados para o burnout específico, a famosa síndrome do esgotamento profissional, que tem, ligação direta com o ambiente de trabalho. E a explosão nesse recorte é ainda mais dramática. Demais. O documento aponta um crescimento de 493% entre 2021 e 2024. Pula de parcos 823 registros para quase 5 mil casos oficiais documentados. O que é fascinante aqui é entender a mecânica por trás dessa estatística toda. Não estamos lidando com uma mera flutuação normal de humor. Ou uma tristeza passageira de domingo à noite. Exato. Sobre a ótica organizacional e operacional, que é o foco principal do documento, isso é uma falha sistêmica profunda. O material explica isso de forma muito clínica, certo? Eles usam aquele termo bloqueio cognitivo. Exatamente. O esgotamento gera esse bloqueio cognitivo. Na prática do dia a dia do escritório, a falta de clareza emocional destrói a capacidade do indivíduo de tomar decisões rápidas. E de resolver problemas complexos. Sim, a pessoa perde o foco, a atenção aos mínimos detalhes despenca e a inovação simplesmente trava. O cérebro exausto não consegue criar, ele mal consegue executar o básico da rotina. E o documento faz um alerta importantíssimo aí. O estrago não se restringe apenas a quem adoece e tira a licença. Cria-se um perigoso efeito cascata dentro da organização. É um efeito silencioso, mas letal para as equipes. Pensemos na dinâmica de um departamento comum. Quando um analista sênior ou um gerente se afasta por esgotamento, a demanda daquela pessoa, os e-mails, os prazos, os projetos... Eles não desaparecem por mágica. De jeito nenhum. Toda essa carga de trabalho é imediatamente absorvida por quem não se afastou. Ou seja, o trabalho cai no colo de quem continuou na equipe, que muito provavelmente já estava operando ali bem perto do seu próprio limite. Isso mesmo. E isso sobrecarrega os remanescentes de forma severa, aumentando exponencialmente o risco de gerar novos casos de burnout na mesma equipe algumas semanas depois. É um efeito dominó. É um ciclo de destruição de valor constante. E o custo público disso já é perfeitamente palpável. As fontes indicam que o custo para o INSS já bateu a assustadora marca de 3 bilhões de reais em benefícios relacionados à saúde mental apenas em 2024. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque até agora nós conversamos sobre quem efetivamente se afasta da empresa. Sim, o lado mais visível da crise. Falamos do absenteísmo clássico, que gera uma licença médica formal. A cadeira fica vazia e o gestor vê o atestado na mesa dele. Mas as fontes nos alertam para um vilão ainda mais sorrateiro, algo que corrói os resultados das empresas por dentro. O famoso custo oculto. E o documento chama isso brilhantemente de DRE invisível. Para contextualizar de forma bem rápida, DRE é a demonstração do resultado do exercício. Aquele relatório contábil clássico que mostra se a empresa deu lucro ou prejuízo no período. E o documento usa esse termo, DRE invisível, para descrever os ralos de dinheiro que não aparecem facilmente na contabilidade tradicional. O maior desses ralos atende pelo nome de presenteísmo. O presenteísmo é um conceito crucial aqui. É aquela situação onde a pessoa está fisicamente presente na empresa. Ela bate o ponto de manhã, senta na frente do computador e parece estar trabalhando normalmente. Mas mentalmente e emocionalmente, ela está completamente desconectada, lidando com níveis altíssimos de ansiedade ou exaustão que não estão sendo tratados.
Ela está ali de corpo presente, mas a capacidade produtiva despencou ladeira abaixo. O trabalhador lê o mesmo e-mail umas 4 vezes para conseguir entender o que está escrito. Comete pequenos erros de digitação que precisam ser refeitos depois. E demora o dobro do tempo para finalizar uma tarefa rotineira que antes faria de olhos fechados. As estimativas de mercado que são citadas pelas fontes apontam que o impacto financeiro desse fenômeno chega a impressionantes 200 bilhões de reais por ano. É um número difícil até de absorver. 200 bilhões. E o material quantifica a queda individual também. A queda de produtividade de um colaborador nessa situação de presenteísmo varia de 20% a 35%. É uma perda absurda de eficiência. É como ter um motor de alta performance funcionando com 1/3 das suas engrenagens travadas por falta de óleo. Consome o mesmo combustível, mas não entrega velocidade nenhuma. E a espiral não para por aí. Quando esse esgotamento agudo finalmente leva a pessoa a pedir demissão porque ela precisa se salvar daquela situação, a empresa entra no drama do turnover, Que é a alta rotatividade de pessoal. que é outro ralo de dinheiro. Gigante. O material revela que o custo de reposição, ou seja, o custo real de perder um talento treinado e colocar outra pessoa no lugar, é incrivelmente alto. O documento aponta que esse custo varia entre 1,5 a 2 vezes o salário anual daquela posição específica. É um rombo financeiro real. Porque a conta inclui todo o tempo gasto com recrutamento, as horas do RH, as entrevistas, o processo de seleção inteiro, o treinamento inicial e, claro, a famosa curva de aprendizado. Afinal, um novo funcionário pode levar de 3 a 6 meses para atingir a mesma performance e velocidade de quem acabou de sair. E durante esses meses, a entrega do departamento cai. Se conectarmos isso ao panorama geral do mercado e do ambiente de negócios contemporâneo, fica evidente que ignorar essa sangria financeira contínua deixou de ser apenas uma questão de má gestão de pessoas. Com certeza, tornou-se um risco gravíssimo de compliance e de governança. Como assim? A legislação mudou em relação a isso nos últimos tempos? Mudou completamente. O cerco regulatório apertou muito nos últimos anos. As fontes destacam que a norma internacional ISO 45003 e a legislação brasileira NR01, especificamente através da portaria MTE 1419. Um monte de siglas, mas que tem um peso enorme. Um peso legal absoluto. Elas transformaram a gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho em uma obrigação legal. Ou seja, cuidar do risco emocional da equipe deixou de ser algo legal de se ter, aquela coisa opcional, e passou a ser mandatório por lei. Exato. E, além desse aspecto puramente legal, estruturar essa rede de apoio tornou-se um pilar inegociável do ESG, na sigla ESG, que rege as práticas ambientais, sociais e de governança. Que é o que atrai investidores hoje em dia. Sim, hoje, para fundos de investimento sérios, a forma como a empresa trata o pilar social é algo estritamente auditável. Não dá mais para maquiar. E as consequências de não levar essa nova realidade jurídica a sério já estão batendo com muita força na porta dos tribunais. O material traz dados do Tribunal Superior do Trabalho, o nosso TST, revelando que as ações trabalhistas motivadas por burnout cresceram 14,5%. Isso apenas nos primeiros 4 meses de 2025. Exatamente. Quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. A curva é de ascensão. Trata-se puramente de uma questão de segurança jurídica para as organizações modernas. Proteger a saúde mental das equipes tornou-se sinônimo de proteger o caixa da empresa. E blindar a marca empregadora, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa que esgota as pessoas e depois sofre processos trabalhistas monstruosos e danos severos de reputação. Então, o que tudo isso significa na prática? Pois é. Diante dessa verdadeira tempestade perfeita, onde a gente tem o esgotamento humano de um lado, o prejuízo financeiro invisível do outro e o cerco legal se fechando em volta de tudo, como é que as empresas resolvem isso? É exatamente neste ponto que as fontes introduzem a solução analítica central do documento:
a metodologia estruturada e o programa Flavux. E o material embasa essa metodologia no histórico da sua criadora, a Flávia Caetano. O documento cita mais de 20 anos de experiência dela em posições executivas sêniores. Uma bagagem corporativa bem densa. Além de 10 livros publicados e o reconhecimento como Top Voice Gold na rede profissional LinkedIn. Essas credenciais são usadas no texto para explicar a abordagem bem diferenciada que é adotada. Sim, essa bagagem executiva explica o direcionamento super pragmático do programa. E o documento faz questão de martelar um ponto vital sobre o Flavux. Ele é um programa de natureza estritamente educacional. Que é focado em prevenir problemas e alavancar a performance, certo? Isso. Essa é uma distinção muito importante que o texto faz. O fato de não ser um programa clínico ou terapêutico. É fundamental. Sim, porque por ser educacional, ele garante conformidade com a legislação sem a necessidade de invadir a privacidade dos dados médicos ou psicológicos dos participantes, o que sempre é um campo minado no RH. Entendi. E qual é a mecânica por trás disso? Como é que eles operam essa tal prevenção no dia a dia caótico da empresa? O motor de toda essa engrenagem do programa Flavux é uma metodologia que o documento chama de Método CHE, CHE, sigla para Equilíbrio Corporativo. Esse método é estruturado de forma muito rígida sobre 3 dimensões, e elas não podem ser separadas de jeito nenhum. Quais seriam essas 3 dimensões? A primeira dimensão é a consciência emocional. Ela aborda o básico necessário para a pessoa funcionar bem, o autoconhecimento, técnicas de gestão do estresse e a construção ativa da resiliência pessoal diante da pressão. E a segunda? A segunda dimensão entra direto na parte de negócios, que é o desenvolvimento corporativo. Aqui o foco é a aplicação prática na rotina mesmo, trazer clareza sobre o papel do indivíduo dentro da empresa e fornecer ferramentas sólidas para o aumento de foco e de performance. Certo. E a terceira dimensão? Notei que o documento dá bastante ênfase nela na explicação do método. Dá sim, porque é uma área frequentemente negligenciada no mercado. A terceira dimensão é a integração vida e família. Muito interessante. O método reconhece que é simplesmente impossível buscar um equilíbrio real e uma boa performance na cadeira do escritório sem considerar o suporte familiar. O que acontece com a cabeça da pessoa quando ela cruza a porta de casa e vai lidar com a família. O que fica muito evidente na leitura do material é que o FLVX tenta fugir completamente daquela velha armadilha da palestra motivacional genérica. Que entra por um ouvido e sai pelo outro. Exato. Sabe aquela palestra que causa uma euforia imensa na equipe durante a sexta-feira à tarde, mas é completamente esquecida na segunda-feira de manhã quando os problemas reais começam? Sei bem. E o documento descreve a solução não como um evento isolado no calendário, mas como um verdadeiro ecossistema contínuo de aprendizagem. E a forma como eles materializam esse ecossistema nas empresas é bastante peculiar. Eles constroem uma jornada que tenta ser bem tátil, o que é interessante num mundo corporativo que hoje é tão dependente de telas e de reuniões virtuais. Sim, a descrição dos componentes físicos chamou muita atenção na leitura. O material relata que a implementação começa com um marco inicial, uma palestra institucional intitulada Onde a História Não Desiste. O objetivo descrito para esse momento presencial é alinhar a narrativa geral, quebrar o gelo inicial e aquelas resistências clássicas que as equipes costumam ter com as novas iniciativas do RH. Depois desse alinhamento, o programa aplica o Synergy Quest 360 graus, que o texto define como uma análise comportamental bem profunda, focada em mapear o cenário atual da equipe e identificar os principais gargalos emocionais. Mas a tentativa de tirar o treinamento apenas do ambiente digital e torná-lo tátil acontece com a entrega de materiais físicos mesmo. O documento detalha que cada participante recebe 3 livros nas mãos, e a seleção desses livros tem uma lógica estratégica bem definida pela frente. Exatamente. O primeiro livro é voltado para o aprofundamento técnico, focado em competências gerais da função. E o segundo? O segundo livro é categorizado como opcional, o que significa que a própria empresa que contratou o programa escolhe o tema que mais se adequa à sua estratégia de negócios para aquele trimestre específico. Entendi. E os exemplos do documento mostram que pode ser algo focado em vendas,
para reenergizar uma equipe comercial que bateu na trave nas metas, ou um material sobre bem-estar feminino, ou até conteúdo sobre engajamento e espiritualidade, dependendo muito da cultura daquela organização específica. E o terceiro livro, que é a grande sacada, fecha aquela terceira dimensão do método, focada no vínculo familiar. É parte de uma coleção trilingüe chamada Arte em Família. E o grande diferencial apontado nas fontes é que esse material é selecionado de acordo com a idade específica dos filhos daquele colaborador. Não é algo genérico. É uma estratégia bem clara para tentar conectar de verdade o trabalho, a família e o propósito pessoal, criando um instrumento de pertencimento que vá muito além do crachá da empresa. Mas o material também ressalta com muita franqueza que ler livros e ter boas ideias não muda a cultura organizacional por si só. Para garantir que toda essa teoria riquíssima vire prática diária, o programa institui o que eles chamam de checkpoints semanais. São encontros bem curtos. Curtíssimos, de 15 a 30 minutos no máximo, desenhados apenas para fixar o aprendizado da semana e tentar transformar a reflexão teórica em novos hábitos que sejam sustentáveis na rotina do escritório. Isso tudo levanta uma questão importantíssima. Talvez seja a dúvida mais crítica para quem senta em conselhos de administração ou para as diretorias financeiras que, no fim do dia, assinam os cheques. Investir nesse tipo de cuidado humano estruturado realmente dá lucro? A conta fecha no final do mês? É a pergunta de $1 milhão, literalmente. E a resposta trazida pelas fontes é um enfático sim. Para embasar isso com dados, o material cita primeiro um estudo global da Organização Mundial da Saúde. A OMS. Isso. Segundo a OMS, em média, para cada $1 investido no tratamento e na prevenção de quadros de ansiedade e depressão no ambiente das empresas, há um retorno documentado de $4 ganhos em saúde e capacidade produtiva recuperada. É o famoso ROI, o retorno sobre o investimento, entrando em ação numa área que antes era vista pelos gestores apenas como um centro de custo inescapável. E quando a gente olha para as projeções financeiras específicas que o documento apresenta para o próprio programa Flavux, os cenários traçados são, bem agressivos. Eles estimam 3 cenários diferentes. O cenário considerado mais conservador empata com o estudo da OMS, trazendo de volta 4 vezes o valor investido na contratação do programa. 400%? E os outros? O cenário provável de implementação aponta para 6 vezes o retorno. E o cenário otimista chega a projetar a entrega de incríveis 8 vezes o retorno sobre o investimento inicial que a empresa fez. Quando eu li essa parte na pesquisa, a minha primeira reação foi tentar entender de onde exatamente vem todo esse dinheiro de volta, né? E o material explica que o retorno não vem apenas daquela ideia básica de economizar com licenças médicas e atestados. O ganho financeiro pesado vem do aumento do NPS, que é aquela métrica que mede o nível de lealdade e de satisfação dos colaboradores internos. Isso. E vem também da consistência no atingimento de metas. Uma equipe saudável bate meta de forma previsível. E tem um fator crucial nessa economia corporativa, a redução da sinistralidade do plano de saúde. O uso excessivo de consultas médicas, de terapias de emergência e de internações psiquiátricas encarece o prêmio do seguro de saúde para a empresa inteira no ano seguinte. A conta do RH explode. Prevenir o adoecimento na base ataca diretamente essa que é uma das linhas de despesa que mais cresce nos balanços das companhias atualmente. Para coroar essa discussão financeira toda, as fontes nos entregam uma prova matemática que, para mim, funciona como um verdadeiro momento de virada de chave no texto. Vamos desenhar esse cálculo aqui com os números exatos fornecidos pelo documento para entendermos a lógica por trás. Vamos. É uma simulação bem didática. Exato. O documento estipula que um pacote do programa corporativo completo, Flavux, para atender uma equipe de 100 pessoas, custa cerca de R$39 mil no total. Se a gente dividir isso de forma linear, a empresa estaria investindo exatamente R$390 por pessoa. Para oferecer um ano inteiro de suporte educacional estruturado. Isso. Entregar os 3 livros físicos, a palestra presencial, gerenciar todos os checkpoints semanais, tudo incluso nesses 390 por cabeça.
Até aí nós temos o custo da solução muito bem estabelecido. E como é que o documento contrasta isso com o risco real? Que ganha um salário base de cerca de R$ 3.000 por mês. E essa pessoa pediu demissão simplesmente porque estourou de exaustão. O famoso burnout que não foi mapeado a tempo. E como nós discutimos exaustivamente na parte sobre o DRE invisível e o turnover, o custo para repor essa única pessoa que ganhava R$ 3.000 é gigantesco. Exatamente. Somando os custos de rescisão contratual, todo aquele processo longo de recrutamento de um substituto, a perda de produtividade enquanto a cadeira fica vazia e o tempo de rampa até o novo contratado entender direito o serviço. O documento calcula que esse custo de reposição vai variar entre R$ 54.000 e R$ 72.000. É muito dinheiro escorrendo pelo ralo. E a matemática do argumento se torna implacável aqui. Se a aplicação constante do ecossistema educacional conseguir evitar a saída por exaustão de apenas um único funcionário nessa faixa salarial, O valor economizado pela empresa já paga integralmente o custo de R$ 39.000 do programa para todas as outras 100 pessoas da equipe. E o departamento financeiro ainda fica com um bom caixa sobrando. o investimento na prática essencialmente se paga sozinho, apenas com a retenção de um único talento. É o que chamamos de uma assimetria de risco e retorno absurdamente favorável para quem decide agir. Com números assim, o documento argumenta que a inação por parte da gestão não é mais uma questão de estilo de liderança. Tornou-se injustificável do ponto de vista financeiro. E para amarrar a análise técnica dessa metodologia toda, a grande lição que o material tenta passar do começo ao fim não é que as empresas precisam se transformar em clínicas terapêuticas de uma hora para outra. Até porque esse não é e nunca será o papel primário de uma corporação focada em lucro. Exato. O ponto central da tese é que o verdadeiro diferencial competitivo para as organizações nesta década, aquilo que vai realmente separar as empresas que lideram o mercado daquelas que ficam para trás lutando para sobreviver, será a resiliência emocional sustentável. As organizações que compreendem a gravidade dos dados do INSS que nós discutimos aqui hoje não estão apenas evitando aquela sangria diária de dinheiro com presentismo, ou fugindo de devastadores processos legais de burnout. Elas estão jogando o jogo de longo prazo. De maneira consistente e previsível. E, por consequência direta e inegável, elas lucram mais. É a perfeita materialização da premissa central do programa que estudamos nas fontes de hoje. Construir uma cultura corporativa onde o cuidado humano sustenta ativamente o resultado financeiro, garantindo que a entrega das metas, por mais agressivas que sejam, nunca custe a saúde das pessoas que as produzem todos os dias. Resumindo as conclusões do nosso mergulho profundo de hoje para todo mundo que acompanhou, ficou muito cristalino através das estatísticas da Previdência, dos custos ocultos de reposição e dessa forte pressão regulatória de compliance, que o ambiente de trabalho moderno, com toda a sua velocidade e exigência incessante, está esgotando a força de trabalho a um nível perigoso. E fechar os olhos para essa realidade esperando passivamente que o problema do estresse na equipe se resolva sozinho durante o final de semana, isso não apenas destrói a saúde e o futuro de milhares de profissionais pelo país, isso também pulveriza o caixa e destrói o valor de mercado das companhias no longo prazo. Investir de forma educacional, prática e bem estruturada no desenvolvimento do lado emocional das equipes não pode mais ser visto como um artigo de luxo corporativo. Ou, sei lá, um ato de mera bondade do setor de recursos humanos. De jeito nenhum. Tornou-se essencialmente uma estratégia fria e calculada de sobrevivência e dominância de mercado. E para nos despedirmos de mais esta análise, deixo uma reflexão desafiadora para nossa audiência continuar processando e digerindo após o fim da transmissão. Qual é a provocação de hoje? Pensem comigo. Se o bem-estar mental e a sustentabilidade emocional agora são métricas de negócios tão rigorosas, legalmente exigidas por normas internacionais, e financeiramente mapeadas de forma tão precisa quanto a própria margem de lucro de um produto vendido, será que num futuro muito próximo nós teremos que avaliar balanços de sustentabilidade emocional estritamente auditados e publicados publicamente? Isso antes de decidirmos se vale a pena comprar ações ou investir em uma determinada empresa? É uma excelente pergunta para o futuro do mercado.
Fica a provocação para todo mundo pensar. Muito obrigado a quem acompanhou mais esta nossa exploração das fontes e até a próxima análise.